Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube com cursos virtuais para você aprender Bíblia de verdade. E hoje nós vamos continuar a nossa caminhada pelas leituras da liturgia dominical no nosso curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Já adianto que este nosso encontro de hoje é um resumo daquilo que normalmente são as nossas aulas às terças-feiras à noite no curso Liturgia da Palavra para as pessoas que participam online. E se você quiser fazer parte da caminhada, veja na descrição deste vídeo o link para maiores informações, o link para o formulário de inscrições. Mas ao final do vídeo eu voltarei a isto e vou explicar com um pouco mais de calma. Fique aí. Vamos então para o nosso encontro de hoje com as leituras do quarto domingo do tempo comum do ano C, que este ano será substituído pela festa da apresentação do Senhor. Quais serão as nossas leituras? Nós vamos iniciar com um trecho do livro do profeta Malaquias, depois o salmo será tirado do Salmo 23 ou 24, conforme a sua Bíblia. Depois teremos um trecho da carta aos Hebreus, mas, como sempre, vamos iniciar com o trecho do Evangelho. Recordando sempre que a razão pela qual nós, quando estudamos as leituras da missa, iniciamos pelo Evangelho, é porque o Evangelho é sempre o norte, é sempre o ponto de referência. Vamos então para o nosso encontro de hoje. O Evangelho, tirado lá do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, é uma das 4 vezes em que Jesus vai a Jerusalém. Então, Jesus vai a Jerusalém 4 vezes no relato de Lucas. O trecho de hoje é a primeira vez, quando Jesus, ainda bebê, vai para ser apresentado no templo, já falaremos sobre isso. Depois, lá um pouquinho mais adiante, no capítulo 2, nós temos Jesus adolescente, que vai em uma peregrinação com seus pais, e nós já refletimos sobre este trecho lá no Domingo da Sagrada Família. Estes 2 episódios de Jesus ainda bebê, o trecho de hoje e depois o trecho de Jesus adolescente, pertencem ao chamado Evangelho da Infância do livro de Lucas. Prosseguindo, nós temos Jesus adulto, que vai para ser morto e ressuscitar, e depois Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. Vamos então para o trecho de hoje, que é composto por 4 pequenos pedaços. Nós temos nos versículos 22 a 24 uma introdução, depois dos versículos 25 a 35 o encontro com Simeão, o ancião justo, nos versículos 36 a 38 o encontro com Ana, a profetisa, e por fim nos versículos 39 e 40 a conclusão deste episódio. Pois muito bem, a introdução apresenta as circunstâncias do que está acontecendo e fala da consagração dos primogênitos, que é uma lei que está lá no capítulo 13 do livro do Êxodo. Lá se explica por que existe este costume de fazer a consagração dos primogênitos. E também o trecho do Evangelho de hoje tem a ver com o rito de purificação da mãe, que está estabelecido lá no livro de Levítico.
O conceito de pureza para os judeus é algo bastante complexo, nós teremos oportunidade de voltar a ele ao longo do nosso curso, mas para o que nos interessa hoje são as normas estabelecidas aí neste livro de Levítico, que diz que quando nasce um menino, o tempo de impureza da mãe dura 40 dias e quando nasce uma menina, o tempo de impureza da mãe dura 80 dias. Recordo aqui que esse conceito de pureza e impureza não tem a ver com pecado, é um conceito bastante mais complicado no judaísmo e, neste caso, tem a ver com o tempo em que a mãe deve ser preservada, porque teve ali um parto que foi muito exigente para o seu corpo. Então, não se explica exatamente por que essa diferença dos dias para o menino e para a menina, mas de qualquer forma é um tempo em que a mãe está impura, ou seja, o marido não pode ter relação com ela neste período. Torna a dizer, veja que o conceito de pureza e impureza não equivale ao que nós consideramos pecado ou não pecado. É outro conceito dentro do judaísmo. Veja que o trecho diz que quando se completaram os dias para a purificação da mãe, e estamos então aqui 40 dias depois do nascimento de um menino, e se você fizer as contas, você vai ver que 40 dias atrás nós estávamos celebrando o Natal. Ou seja, o relato quer mostrar que José e Maria e Jesus cumpriam plenamente a Torá, cumpriam plenamente os mandamentos. Este trecho de Levítico fala da oferta de resgate pela criança. E lá determina que se a família for pobre, deve ser sacrificado um par de pombas ou de rolinhas. Então, veja só, o Evangelho diz que, conforme a lei, eles ofereceram um par de pombos ou de rolinhas, o que significa que Lucas coloca Jesus como um menino que nasceu numa família de gente pobre. Depois nós temos o encontro com dois anciões simbólicos. Primeiro com Simeão o justo e depois com Ana a profetisa. Eles representam o Israel fiel. Simeão e Ana testemunham que Deus cumpriu as antigas promessas e mais ainda que a antiga aliança acabou e agora começa uma aliança nova. Então, preste atenção, porque Simeão e Ana são personagens simbólicos. E é isto que nós vamos ver agora. O que é interessante destes dois encontros? O encontro com Simeão é marcado por estes dois conceitos aí, cântico e profecia. Simeão, ele é justo, é piedoso, é um ancião guiado pelo Espírito Santo. E ele faz um cântico de ação de graças para dizer que vale a pena esperar. Simeão é apresentado como modelo de fidelidade e de esperança. Porque ele reconhece que Deus cumpre as suas promessas e anuncia a importância de Jesus para Israel e para todos os povos. Confira lá no Cântico de Simeão, na leitura de hoje. E nos versículos 33 a 35, ele diz qual é o destino de Jesus e as angústias de Maria. Uma espada irá atravessar seu coração. Ou seja, Jesus vai ser a causa de queda e de reerguimento para muitos, e Maria, como toda mãe, sofrerá com o filho. Sofrerá pelas opções do filho, sofrerá com os sofrimentos do filho, sofrerá com aquilo que será dito e feito contra
o seu filho. Agora, em todo o relato da infância em Lucas, esta é a única referência a sofrimento. Fora isso, o relato da infância de Lucas é recheado de alegria. E é deste evangelho, desta profecia de Simeão, que vem o título de Nossa Senhora das Dores, né? A Nossa Senhora Dolorosa. Como você conhece esta imagem de uma espada que atravessa o peito de Maria, é deste evangelho que vem esta imagem. O segundo encontro com a profetisa Ana, nós temos de novo profecia e testemunho. Ana é um personagem bastante simbólico, a gente poderia gastar um bom tempo com ela. Qual que é o perfil de Ana? Ela é uma anciã e diz que ela serve a Deus com jejuns e súplicas, quer dizer, uma pessoa totalmente dedicada a Deus. Ela é viúva como Judite, é profetisa como Débora e Hulda. Judite tem o seu próprio livro, confira lá na sua Bíblia a história de Judite. Débora está no capítulo 4 do livro de Juízes. E Hulda faz uma breve aparição no capítulo 22 do segundo livro de Reis. Ou seja, Ana concentra as personalidades destas três mulheres que aparecem lá no Antigo Testamento, e ela é, para nós aqui hoje, outro modelo de esperança. Além disso, Lucas nos informa algumas coisas curiosas. Diz que Ana foi casada na sua juventude durante 7 anos, depois ficou viúva até os 84. O que significa que a idade atual de Ana, quando fez este encontro de Jesus no templo, era 84, assim acredita-se. Veja só, ela foi casada por 7 anos. 7 é um número simbólico. Quer dizer que ela foi casada no tempo certo, durante o tempo certo, foi um tempo completo. Mas este casamento acabou. E, o que é mais importante, ela ficou viúva até os 84. E depois dos 84, já não é mais viúva. Como eu falei, Ana é um personagem simbólico que representa o Israel fiel. Em outros encontros, eu já havia falado que o casamento é sempre símbolo da aliança de Israel com Javé. Então, Ana, como representante, símbolo do Israel fiel, foi casada por 7 anos, ou seja, a aliança durou o tempo certo, mas acabou. E aí ela ficou viúva. Só que agora já não é mais, porque agora a aliança é nova, há uma nova aliança. Ana é modelo de esperança e nos ensina que vale a pena esperar. Veja só, você já tinha pensado nesta direção? Veja como o texto ele é recheado de elementos que nos fazem ir além, que nos fazem pensar um pouco mais longe do que simplesmente o encontro de uma velha com uma criança. E é proposital a maneira como Lucas descreve este encontro dos dois velhos com Jesus menino. Continuando o nosso trecho, Lucas nos informa que Ana dá graças a Deus e dá testemunho. E diferente do que acontece com Simeão, Ana fala não só para a mãe de Jesus, mas para todos os que esperam as promessas. E o que Ana vai dizer? Vale a pena esperar.
E nos versículos finais do trecho de hoje, nós temos uma conclusão, um sumário, para mostrar que toda a lei foi cumprida, ou seja, Jesus e sua família são judeus fiéis, que permanecem obedientes a Deus, e Jesus cresce, torna-se sábio e tem a graça de Deus que o guia toda a sua vida. Olha só que bonito esse trecho do Evangelho, que é o pano de fundo da festa que nós estamos celebrando hoje. E agora você entende por que celebramos isto 40 dias depois do Natal. E como já havia dito num vídeo anterior, hoje encerra definitivamente o ciclo do Natal, com este prolongamento na festa da apresentação do Senhor, também chamado Festa das Luzes, Festa da Candelária ou Nossa Senhora das Candeias, porque Jesus é luz para iluminar todos os povos. Vamos então para a primeira leitura tirada do livro do profeta Malaquias. Logo de início, precisamos dizer que Malaquias não é um nome, é um título. Significa mensageiro de Javé. No início do trecho de hoje aparece a expressão meu mensageiro, que em hebraico é esta frase aí, Malaki. O que significa então que nós não sabemos exatamente o nome desse profeta. É um profeta anônimo. Ele atuou no tempo do pós-exílio, ou seja, ali entre os anos 480 e 450 a.C. Neste período, o templo já estava reconstruído, mas o culto funcionava muito mal, com algumas distorções, e o profeta então vai se levantar para corrigir estes erros, não só do culto, mas também da sociedade. O livro que nós temos hoje é composto de 6 pequenos diálogos, sempre com o mesmo esquema. O profeta, ou Javé, faz uma afirmação inicial. Os ouvintes, as pessoas para quem o profeta está se dirigindo, questionam, fazem uma objeção, e depois o profeta justifica o que ele afirmou e tira algumas consequências, algumas conclusões. A leitura de hoje pertence ao terceiro diálogo. São 6 pequenos diálogos e a leitura de hoje pertence ao diálogo número 3, que completo vai do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5. Este breve diálogo tem como pano de fundo o anúncio de que no tempo certo Javé virá julgar, e este tempo certo é o famoso dia de Javé. Mais especificamente, o que é o dia de Javé? É o dia em que o justo será salvo e o ímpio será punido. A leitura de hoje tem o seguinte esquema. Um mensageiro vem preparar a chegada de Javé dos exércitos. Esta expressão, Javé dos exércitos, é uma das traduções possíveis para a famosa frase Javé Sabaó, que significa um Deus guerreiro, um Deus vitorioso e juiz. Quer dizer, um Deus guerreiro que derrota seus inimigos e depois os julga. O trecho de hoje demonstra, então, que Deus vem julgar o povo e só o justo aguentará ficar diante dele. E o versículo 4 tem uma referência aos sacrifícios, às oferendas, que depois que Javé fizer esse julgamento, as oferendas do povo serão aceitas. Mas, e aqui preste atenção, o recorte litúrgico omitiu o início e o fim do diálogo. Lembra que eu tinha falado que esse trecho está num diálogo mais longo?
Então nós temos que compreender o trecho da leitura de hoje no diálogo completo. O que está acontecendo? Qual que é a discussão que está ali? As pessoas culpam Javé pela falta de justiça na sociedade e dizem: por que os ímpios prosperam e os honestos sofrem? E questionam: Javé não é justo, então. Mas veja só que coisa, como eu falei, o trecho de hoje, ele se insere nessa discussão maior. Para entender, nós temos que ver o conjunto do diálogo número 3, dos versículos 2,17 a 3,5. Vamos ver como que isso está acontecendo lá no livro. Consulte na sua Bíblia. Temos então a afirmação inicial: vocês cansam Javé com suas palavras. Temos a objeção: em que nos cansamos? E aí vem a justificativa do profeta, quando vocês questionam a justiça de Javé. Vocês cansam Javé com essa reclamação constante. E, naquele esqueminha que nós já tínhamos apresentado antes, as consequências. O dia de Javé está chegando. Javé não aguenta mais tanta reclamação. E aí, então, vem o mensageiro preparar a chegada, Javé vem julgar o povo, e depois desse julgamento, aí sim as oferendas serão aceitas. E depois, confira lá na sua Bíblia, tem ainda mais um versículo neste mesmo diálogo, com a lista dos condenados, adivinhos, mentirosos, injustos, etc. Estes são os que não temem Javé. Então agora a gente pode ver com mais clareza o que significa o trecho da leitura de hoje, né? Se o honesto sofre, se a pessoa justa sofre, a culpa não é de Javé. O profeta está defendendo Javé. Se o justo na nossa sociedade sofre, a culpa é de quem pratica a injustiça e ainda por cima usa a religião para dizer que está tudo certo, para legitimar o mal. E olha que coisa curiosa, o profeta já naquele tempo já alertava contra pessoas que têm o nome de Deus na boca e usam a religião como legitimação para fazer a injustiça, para praticar o mal. Que coisa atual, né? Este profeta Malaquias. Bonito? Vamos então ver o nosso salmo que vai prolongar, vai nos ajudar a refletir sobre esta primeira leitura. O salmo é tirado do Salmo 23 ou 24, conforme a sua Bíblia. É um salmo composto de duas partes e hoje nós vamos ler só a segunda parte, que é uma liturgia da entrada da Arca da Aliança. Antes do exílio, no chamado período do primeiro templo, quando ainda existia a Arca da Aliança, às vezes esta arca saía do templo para uma procissão, numa grande festa, ou para a guerra, como estandarte de guerra, como símbolo militar. Na volta, havia uma grande festa, um rito de entronização da arca. E, aparentemente, é isto que está por trás deste trecho do Salmo que nós lemos hoje. Os versículos 7 e 9. Veja como o Salmo é repetitivo, né? É um convite dirigido às portas. Quer dizer, as portas são tratadas como pessoas. Ó, portas, levantai vossos frontões, como se fosse gente. Quer dizer, o salmista ordene as portas que levante os frontões. Em algumas construções é muito comum ainda um prolongamento da porta para ela ficar mais alta, para chegar até o teto. Às vezes, hoje nós temos lá com vidro ou com um ornamento que pode ter simplesmente para enfeitar ou pode ter alguma outra finalidade, não só estética, como, por exemplo, iluminação. Neste caso aqui, parece que esses frontões são móveis, porque a arca deve ser mais alta que a porta, então, para não fazer uma porta enorme até o teto, se fazia por cima uma parte móvel
e quando a arca tinha que sair ou entrar, esta parte móvel de cima era levantada para a arca passar, porque a arca era mais alta do que a porta. E é isso que parece que está aí por trás, né? O que são os frontões, então? Um prolongamento acima das portas para chegar até o teto, e este frontão, ou bandeira, deve ser levantado para a arca passar. E depois, nos versículos 8 e 10, uma pergunta feita duas vezes que vai ter duas respostas diferentes. Quem é este Rei da Glória? Que no hebraico, este da glória significa glorioso. Rei da Glória é o modo do adjetivo hebraico. As duas respostas fazem pensar numa campanha militar. O poderoso nas batalhas, quer dizer, o vitorioso, aquele que derrota os inimigos, e o Deus universo, quer dizer, aquele que derrota os deuses dos inimigos, porque naquele tempo a guerra, a luta entre dois exércitos humanos aqui embaixo era também a luta dos dois deuses lá em cima no céu. Então, a arca está voltando porque Javé foi glorioso, vitorioso, derrotou os inimigos e os deuses dos inimigos. Ou seja, neste caso, a arca saiu para a guerra. Mas então, você já tinha escutado essa explicação? O que são esses frontões das portas que devem ser levantadas? O que é esse Rei da Glória? Que bonito, né? Veja só como é importante compreender o universo deste salmo e de todos os trechos da Bíblia, de modo particular do Antigo Testamento, que às vezes está tão distante de nós. Como é importante conhecer este universo histórico, social, religioso, para compreender bem as leituras da missa. Continue no nosso curso e venha fazer parte da nossa caminhada do nosso curso online. Mas vamos dar um passo. Vamos então para a segunda leitura tirada da carta aos Hebreus. Uma coisa que é importante. A carta aos Hebreus é o único livro do Novo Testamento que chama Jesus de sacerdote. Ele é o eterno sumo sacerdote da nova aliança. E não só isso, Jesus, na carta aos Hebreus, como sacerdote, como sumo e eterno sacerdote, tem várias características. Ele é fiel, ele é compassivo, ele é solidário. Aliás, toda a leitura de hoje fala desta solidariedade de Jesus, que vem definida da seguinte maneira: Jesus assumiu a fraqueza humana até as últimas consequências, e na leitura de hoje isso está expresso por meio destas palavras: carne, sangue e morte. Isso aí quer dizer fraqueza. Na Bíblia, isso aí representa fraqueza. Mas a fidelidade de Jesus até a morte nos libertou. E uma coisa importante: Jesus não veio salvar anjos, mas seres humanos fracos, ridículos, limitados. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso, Jesus se fez em tudo semelhante a nós, incluindo sofrimento e tentação. Nós vamos voltar a falar sobre a tentação de Jesus no primeiro domingo da Quaresma, mas hoje basta a gente ter a ideia de que, por meio do sofrimento, Jesus venceu a tentação e agora nos socorre. Olha só como este trecho da segunda leitura da carta aos Hebreus é interessante, né? Jesus, que é muito próximo de nós. E olha como isso está ligado também lá à festa da apresentação. Jesus que está próximo de nós. E lá também da primeira leitura, Deus está próximo de nós. E também o Salmo, Deus que quer chegar, está chegando. Vamos colocar isso tudo mais claramente, vamos ver como isso tudo funciona, como estão ligadas as leituras aqui, quais são os vínculos entre as leituras. Então, são leituras próprias para a festa da apresentação, que quebra aquele ritmo do tempo comum. Deus está presente entre nós, Deus está próximo. O Evangelho
Em Jesus, Deus veio cumprir as promessas, mas será causa de condenação e salvação. A primeira leitura fala de Javé, guerreiro e juiz, que virá purificar e salvar o seu povo como o fogo que purifica a prata e ouro. O Salmo prolonga a primeira leitura e fala de Javé, guerreiro vitorioso, que está chegando em sua arca, e por isso somos convidados a abrir as portas para recebê-lo. A segunda leitura demonstra que Jesus é solidário e próximo aos pecadores, porque ele experimentou na sua fraqueza até as últimas consequências. Olha que bonito, que legal como essas leituras se encaixam, né? E é claro, se você tiver que fazer uma catequese, uma reflexão, uma homilia, você não perde por esperar. Vamos ver aqui o que podemos falar sobre essas leituras. E vamos tomar como ponto de referência o ano jubilar de 2025, no qual nós somos convidados a peregrinar na esperança e, portanto, as leituras de hoje nos apresentam modelos de peregrinos na esperança e orientações para sermos nós também peregrinos da esperança. Vamos ver. A ideia central é esta: a esperança não elimina o sofrimento, mas dá sentido para o sofrimento. Tem muita gente que acha que basta ter esperança para o sofrimento fugir. Não é bem assim. A esperança não elimina o sofrimento, dá sentido para o sofrimento, nos dá força para enfrentar as dificuldades. O Evangelho nos mostra dois modelos de esperança, Simeão e Ana. Dois idosos que anunciam, vale a pena esperar, principalmente no meio do sofrimento. Vale a pena esperar. A primeira leitura é um convite para fazer o bem e praticar a justiça, principalmente numa sociedade que não funciona como deveria. Como está o nosso compromisso com o bem e a justiça como fruto da nossa esperança? A segunda leitura nos recorda que Jesus conhece as nossas dificuldades para esperar, que Jesus experimentou a fraqueza, experimentou a tentação e por isso compreende muito bem quando nós nos sentimos fracos. E o Salmo é um convite para receber o Senhor que está vindo. Como diz lá aquele trecho do Salmo, ó portas, levantai os vossos frontões, ou seja, somos convidados a eliminar as barreiras que nos separam e que atrapalham a chegada de Deus. Puxa, quanta coisa interessante para uma catequese, para a homilia, para a verdade. Você já tinha percebido tudo isso nessas leituras? Quanta coisa legal, né? E é por isso que eu digo, pense na possibilidade de, em 2025, participar do nosso curso bíblico online, toda terça-feira, Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Se você estiver interessado em saber mais, preste atenção então agora que eu vou te explicar rapidamente. O nosso curso vai começar na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. O preço do investimento é R$ 80 por mês, mas por este preço você terá a possibilidade, você receberá conteúdos exclusivos e poderá interagir com os professores. Para mais informações, organização do curso, quem são os professores, os valores, acesse este link que está aparecendo aí na sua tela. Agora, se você quiser se inscrever, o formulário está neste link, ou, se preferir, acesse este QR Code. Recordo que as vagas são limitadas. Espero que já tenha respondido algumas perguntas, mas procure ali no primeiro link que está na descrição deste vídeo uma apresentação mais completa sobre o projeto todo, quantos módulos são,
quem são os professores e outros detalhes. Espero que você tenha gostado não só da proposta, que você tenha gostado do vídeo de hoje, e como sempre não podemos deixar de pedir. Deixe o seu like ou o seu dislike, se você não gostou, faz parte da nossa caminhada de discutir ideias. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, mande seu comentário, compartilhe este vídeo. E que nesta festa da apresentação do Senhor, também chamada de Nossa Senhora das Luzes, Nossa Senhora Candelária, porque Jesus é a luz que ilumina todos os povos, que a luz de Deus também brilhe na sua vida.